28ª Sessão Ordinária. Turvo, 4 de setembro de 2023. Boa noite a todos. Quero agradecer e cumprimentar os senhores vereadores e vereadora, todos que se fazem presente nesta casa, nesta noite, e aos que acompanham através da TV Câmara. Havendo quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido para fazer parte à mesa o presidente da APTUR, Álvaro Gabriel Simão. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício 81/2023. A Vossa Senhoria, Maria Eliane da Silva, digníssima segunda suplente do PP. Senhora suplente de vereadora, com os nossos cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Senhoria para comunicar-lhe que, de conformidade com o inciso 2 do artigo 22 da Lei Orgânica do Município, combinado com o inciso 1 do artigo 24 do regimento interno desta Casa, o senhor vereador Samuel Niotti requereu licença sem vencimentos para tratar assuntos de interesse particular por 30 dias, conforme requerimento número 15, aprovado nessa Casa. Por outro lado, de conformidade com a Lei Orgânica e o regimento interno dessa Casa, convoco Vossa Senhoria, segunda suplente, para assinar o termo de posse e assumir o cargo de vereadora na sessão ordinária do dia 4 de 9 às 19 horas. Atenciosamente, vereador Luiz Ocinevito, presidente da Câmara. Verificada a presença, convido Maria Eliane da Silva para adentrar ao plenário, assinar o termo de posse e, após tomar assento no plenário, para participar da sessão ordinária. Consulta os vereadores e vereadoras se todos tiveram acesso à ata. Coloco em votação a ata da 27ª Sessão Ordinária, realizada em 28 de agosto de 2023, às 19 horas. Quem for a favor permaneça como estão, aos contrários se manifestam. A ata aprovada por unanimidade. Expediente da sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da mensagem 18/2023, leitura do projeto de lei 27/2023, leitura da mensagem 19/2023, leitura da mensagem 20/2023, leitura do projeto de lei 28/2023, leitura do requerimento 18/2023, leitura da moção 15/2023 e leitura de 2 convites. E o ofício 182/2023. Mensagem número 18, de 28 de agosto de 2023. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho, através da presente, encaminhar o seguinte projeto de lei a essa Casa Legislativa para apreciação e votação, projeto em regime de urgência e votação em turno único, nos termos do artigo 36 da Lei Orgânica. Projeto de lei número 27, que autoriza o município de Turvo a proceder à doação de bens móveis que especifica a Cotil, Cooperativa Turvense de Irrigação, e dá outras providências. Atenciosamente, Santo Sirimbelli, prefeito municipal. Projeto de lei número 27/2023. Autoriza
o município de Turvo a proceder à doação de bens móveis que especifica a COTIL, Cooperativa Turvense de Irrigação, e dá outras providências. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar à COTIL, com sede na rua Frei Gregório do Almonte, nesse município, os seguintes bens. Uma escavadeira hidráulica DX 138 LC, ano 2015. Um trator de rodas MA 580L, ano 2010. Placa MHZ 6947. Esta lei entra em vigor da publicação, ficando revogadas as leis 2.257 de 2015 e 2.476 de 2022. Turvo, 28 de agosto, Santos Rimbelli, prefeito municipal. Senhor presidente, Pois não? se me permite, esse maquinário que se refere aí à COTIL, né, que é a nossa cooperativa de irrigação aqui do Turvo, né, são maquinários que já estão aí com a COTIL aí há alguns anos, né, então simplesmente está se fazendo aquela questão de praxe, que isso foram doações de uma máquina recurso do José Milton Schaeffer, e teve também uma outra máquina com recurso do Esperidião Amin. Então, só para a população ficar ciente que essas máquinas já estão em poder da COTIL, já há alguns anos trabalhando. Então, simplesmente, a Câmara de Vereadores, a Prefeitura está efetivando a posse realmente para a COTIL. É isso que está acontecendo, só para ficar bem claro para a população. Obrigado. Obrigado, vereador. Mensagem número 19, de 30 de agosto de 2023. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente e em resposta ao ofício 85 de 2023, subscrito por todos os senhores vereadores dessa nobre Casa Legislativa, venho informar que o município de Turvo possui, desde 2021, um setor do Departamento de Engenharia para atendimento de todas as solicitações de troca de lâmpadas, cujo serviço é terceirizado, mediante a contratação por processo licitatório, sendo que todas as demandas recebidas no setor responsável são encaminhadas à empresa terceirizada que realiza a manutenção semanalmente. Há de se destacar que todos os materiais utilizados na rede de iluminação pública são adquiridos pelo município de Turvo, através de processo licitatório. Não há possibilidade de monitorar o ritmo desejado de toda a rede de iluminação pública de forma constante, pelo que solicitamos o apoio dessa Casa Legislativa para divulgar que o Departamento de Engenharia possui um setor específico para atendimento dessa demanda, cujo responsável é a servidora Roberta Macalossi, que poderá ser contatada pelo telefone 3525-8100 pela população em geral. Atenciosamente, Santos Rimbelli, prefeito municipal. Mensagem número 20. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho, através da presente, encaminhar o seguinte projeto de lei a essa Casa Legislativa para apreciação e votação em regime de urgência e votação em turno único, nos termos do artigo 36 da Lei Orgânica. Projeto de lei número 28, que autoriza o município de Turvo a conceder contribuição à entidade que especifica e dá outras providências. Atenciosamente, Santos Rimbelli, prefeito municipal. Projeto de lei do Executivo 28. Autoriza o município de Turvo a conceder contribuição à entidade que especifica e dá as providências. Fica autorizado o município de Turvo a conceder contribuição à Associação SOS Quatro Patas, com sede nesse município, até o valor de R$13 mil, destinados a custear despesas na realização de mutirão de castração de animais no bairro São Luís. A entidade beneficiada deve prestar contas ao município de forma contábil, conforme exige a Lei Federal 4.320 de 64 e Instrução Normativa 14 de 2012, de 13 de junho de 2012, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no prazo
até 60 dias após o recebimento. Turvo, 31 de agosto, Santos Limbelli, prefeito municipal. Requerimento número 18. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. O vereador abaixo subscrito requer à mesa que, depois do ouvido plenário, na forma regimental, seja justificada, com base no artigo 3º da Lei 2.287, sua ausência na sessão ordinária do dia 28 de agosto, por motivo de ordem profissional, ficando impossibilitado de participar da referida sessão. Turvo, 30 de agosto, autoria do senhor vereador Valcir Vassoler Milanês. Moção número 15, moção de apelo. Essa moção é de autoria de todos os senhores vereadores que compõem essa casa. Os vereadores que abaixo subscrevem vêm respeitosamente amparados pelo regimento interno dessa casa, que depois do ouvido plenário seja encaminhada moção de apelo ao desembargador João Henrique Blasi, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, para a criação da 2ª Vara Judicial aqui no Fórum da Comarca de Turvo e o não deslocamento do município de Jacinto Machado para a Comarca de Sombrio. Chegou ao conhecimento desta Casa Legislativa a informação de que o órgão técnico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina orientou a saída da cidade de Jacinto Machado desta comarca. O referido município passaria a integrar a Comarca de Sombrio, onde seria criada a 3ª Vara Judicial e a não instalação da 2ª Vara Judicial aqui no Fórum de Turvo. Deste modo, os vereadores que abaixo subscrevem manifestam-se contrário à proposta de deslocamento do município de Jacinto Machado para a Comarca de Sombrio e nos manifestamos totalmente favorável à continuidade do município de Jacinto Machado atrelado à Comarca de Turvo. Ademais, o processo administrativo, autuado sob o número 0011-343, dígito 51 de 2023, ponto 8.24, 0710, acerca da conveniência e oportunidade para a instalação de uma 2ª vara na Comarca de Turvo, com elevação de instância para o final, reivindicando a admissibilidade dessa iniciativa e prosseguimento de proposta para a instalação de uma nova unidade judicial na Comarca de Turvo. Isso porque o fórum local dispõe de espaço físico adequado para receber a nova vara, o que proporcionará muitos benefícios para os cidadãos residentes e domiciliados no município de Jacinto Machado, Ermo, Timbé do Sul e Turvo. Quanto ao atendimento e celeridade processual, bem como irá significar um grande avanço na prestação dos serviços judiciários, especialmente evitando que a Comarca de Turvo, em um futuro próximo, tenha índices de processos judiciais que travem o bom andamento dos procedimentos judiciais daquela comarca. Portanto, em nome do Legislativo Municipal turvense, solicitamos a compreensão e apoio desse Tribunal de Justiça para que seja criada a 2ª Vara Judicial aqui no Fórum de Turvo e não seja retirado o município de Jacinto Machado para compor a 3ª Vara Judicial de Sombrio. Câmara de Vereadores, 4 de setembro de 2023. Senhor presidente, se me permitisse fazer um breve comentário, é uma questão que vale a pena a nossa atenção e também é nosso comprometimento de lutar para que isso não aconteça. Um município igual Turvo, que vem crescendo, vem se desenvolvendo e vem cada vez mais virando referência na sua região, não pode dar um passo atrás, muito ao contrário. Realmente nós temos que brigar por essa 2ª vara e principalmente não podemos admitir que um município igual o Jacinto Machado, que tem uma logística bem mais perto de nós do que ir para Sombrio, tem muito mais facilidade de acesso, tem muito menos movimento para vir para cá. A gente não pode permitir também que o município vá para uma outra comarca, sendo que tem todos os prós, muito mais do que contras, para eles ficarem aqui. Isso é importante para o protagonismo do nosso município aqui dentro da MESC. Obrigado. Obrigado, vereador.
Um convite à Associação de Amparo aos Animais, Associação Quatro Patas. Senhores vereadores, senhor presidente, temos o prazer de convidá-los a conhecer o projeto Mutirão de Castração de Cães e Gatos, que está sendo realizado nos bairros através de uma clínica móvel. O segundo mutirão do projeto será realizado no ginásio de esporte do loteamento Clésio, localizado na rua Antônio Besbate, bairro São Luís, nos dias 7 e 9 de setembro deste ano, com início às 8 horas e estendendo-se durante o dia. Contamos com a participação de vocês, cordialmente, de seu de Stephanie, secretário. Outro convite da Prefeitura Municipal, juntamente com o CRAS, não percam a Ação Social Moro Chato. Então vai ter corte de cabelo, sobrancelha, mudas de chá, aulão de atividades físicas, grupo de pedal, música ao vivo, apresentação do pré-pedacinho do céu, vacinação, aula do grupo de Jumba e fotos 3x4. Dia 7, então 7 de setembro, das 13 horas às 17 horas. Então, em Moro Chato. O pessoal de lá, então, estão todos convidados. E, por último, o ofício 182, Brasília, 28 de agosto de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, assunto resposta ao ofício 69. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste responder ao ofício 69 dessa Câmara de Vereadores. Como defensor do setor agropecuário e convivência prática como agricultor, sei da necessidade de trafegar com o maquinário agrícola de uma propriedade para outra, sendo muitas das vezes uma distância curta, o que impacta principalmente o pequeno produtor. Hoje, o caminho mais adequado para solucionar esse problema é o PL 3.596 de 2023, de autoria do deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. O principal objetivo é incluir no Código de Trânsito Brasileiro dispositivos que autoriza o trânsito de veículos ou maquinários agrícolas em rodovias públicas em determinadas condições. Estamos articulando para a aprovação desse projeto o mais rápido possível e temos total apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar os mais sinceros votos de estima e consideração, atenciosamente, deputado federal presente. Presidente, se me permite só um segundo esse assunto. Ele preocupa realmente. A gente sabe da nossa situação aqui peculiar, da nossa questão das rodovias, principalmente a 285, né? Essa questão de máquinas agrícolas rodando realmente preocupa muita gente. Eu acho que é um assunto que ele tem que ser abordado aqui localmente e talvez a gente sentar com o nosso prefeito aí, quem sabe também nossos sindicatos, produtores e trabalhadores rurais, tá? Juntamente aqui com o nosso juiz, para a gente tentar localmente resolver essa situação. Porque realmente, como a portaria oficial ela é, a gente não vai poder mais andar em cima dos nossos asfaltos, nem se tiver que andar 1, 2 quilômetros. E a gente sabe da nossa questão das pequenas propriedades, dos nossos agricultores, que isso é um problema sério. Correto? Obrigado. Obrigado ao vereador. Eu também não poderia deixar essa oportunidade, né, de comentar que eu estive também falando com o deputado federal presente aqui na arrancada de tratores e pedi para ele pessoalmente, né, que desse uma atenção para os nossos agricultores da nossa região, não só de Turvo, também de Timbé, né, Irmo, uma parte de Araranguá, né, Sanga da Toca. Né? Então, onde nos preocupa, né, o deslocamento das nossas máquinas. E também estivemos aquele dia no Timbé, naquela segunda-feira, onde eu também pedi, né, que quando for feito esse projeto, que for feito, ele que tenha uma atenção para o nosso agricultor, que tenha para eles uma vicinal, né? Até falei que nós não precisamos de asfalto para o nosso trator, mas sim que dê condições de um seixo rolado, de pedra, do jeito que for. Nosso agricultor não é muito exigente, só ele quer trabalhar. Então, é isso aí. Eu até não poderia, nesse momento, deixar de agradecer, então,
ao deputado federal presente, né? Convido o vice-presidente, vereador Rogério D'Agostin, para assumir os trabalhos para colocar em apreciação a indicação 18 de 2023 de minha autoria. Coloco em discussão a indicação número 18 de 2023. Indicação, então, de autoria do presidente. Solicita do prefeito municipal que seja verificada a possibilidade para a execução de pavimentação asfáltica na estrada que dá acesso à empresa Adelino Sementes, localizada na Vila São José, trecho este que compreende aproximadamente 1.200 metros de extensão, até a referida sementeira. Tal pedido se justifica por ser uma estrada que dá acesso à empresa, valendo salientar que é a única sementeira do município que não foi contemplada com pavimentação asfáltica. Com isso, oferece-se melhores condições de tráfego, qualidade de vida aos moradores da localidade, funcionários e demais que ali transitam. Coloco em votação única a indicação número 18 de 2023. Quem for a favor, permaneça como estão, os contrários se manifestem. Indicação número 18, 2023, aprovada por unanimidade. Convido o senhor presidente para dar continuidade aos trabalhos. Agradeço ao vice-presidente, vereador Rogério D'Agostin, pela condução dos trabalhos. Passamos agora para o uso da palavra. Convido para fazer uso da palavra Alvo Gabriel Simão. Assunto: prestação de contas da Apitur. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o presidente, cumprimentando mais vereadores, toda a população aqui presente, associados da Apitur que estão presentes aqui também. Queria aproveitar hoje, usar a tribuna para fazer alguns agradecimentos da nossa 17ª arrancada catarinense de tratores, né, que ocorreu nos dias 12 e 13 de agosto. A gente não tinha conseguido vir aqui ainda, então queria, desse modo, primeiro agradecer a toda a população que se fez presente nos 2 dias, ao prefeito Sandro por ajudar a Apitur, levar o nome da Apitur a todos os lugares ia, o Tadeu Arsênio e toda a CCO, aos patrocinadores, em especial a Menegaro, a Genuar e a Copersuca, aos pilotos, num total de 155 pilotos, total de 200 inscrições, recorde dos últimos anos, ao deputado Zé Milton, que também teve o apoio dele, no entanto, com a arquibancada antigamente, e sempre apoiando a Apitur. Esse ano tivemos também a presença do deputado Pezente, deputado federal. Ele foi feito um convite para ele, uma brincadeira lá em meados de julho, e ele veio aqui, ficou o sábado o dia inteiro, ainda correu com o presidente, ganhou do presidente ainda na pista, mas ele se mostrou que se apaixonou pela arrancada. Ainda ontem conversei com ele, ele disse, não, em maio estarei presente em Turvo novamente, porque ele é do agro, e ele disse que é um evento único em Santa Catarina, e ele disse que não vai perder o ano que vem. Então, queria aproveitar aqui, agradecer também a todos os trabalhadores voluntários da Apitur, que a Apitur não é feita somente por mim, Álvaro, mas por toda uma equipe de, no mínimo, 30 trabalhadores que trabalham nos dias do evento, antes do evento e pós-evento. Ainda 15 dias atrás, a gente estava ainda lavando equipamentos, lona, para guardar para os próximos eventos. Então, a gente agradece todo esse pessoal que se disponibiliza voluntariamente para trabalhar. A gente também fez a prestação de contas hoje para os vereadores. A gente fez uns investimentos na pista, tivemos alguns investimentos que vão ficar fixos, como as cercas que foram todas reformadas, a iluminação e mais alguns ajustes da pista. A gente agradece aos vereadores que aprovaram um convênio em julho, se não estou enganado, e a gente pôde fazer todos esses investimentos e podermos fazer uma arquibancada, uma arrancada que foi uma das maiores dos últimos anos, tenho certeza. O Turvo certamente está no calendário do automobilismo hoje, através da nossa arrancada de tratores. Tivemos várias procuras de outras cidades querendo que a Apitur tocasse a arrancada, mas a gente acha por bem ficar no nosso município. Não começar a espalhar muito, senão daqui a pouco começa a ficar um negócio repetitivo. Então, a gente vai fazer em Ermo em dezembro, e, a princípio, a gente vai parar por aí, só Turvo e Ermo,
cidades irmãs e vamos dar uma estacionada, senão a gente não consegue dar conta de tudo, né? Muita correria, e temos as empresas e famílias também. Então a gente quer agradecer a população que apoia a Apitur e que confia na Apitur, e agradecer a todos os pilotos que tiveram presentes esse ano novamente, convidar todos para em dezembro no Ermo, e em maio, ano que vem, certamente, teremos outro recorde de arrancada, onde teremos mais uma vez um grande público e certamente grandes pilotos participando. Então era isso para hoje. Queria agradecer a todos e contamos com a presença de todos. Ô Álvaro, boa noite. Queria te parabenizar pelo excelente trabalho que estás fazendo à frente da Apitur. A gente sabe que a Apitur é uma família, né, cara? São vários amigos que estão aí fazendo uma brincadeira, e fica uma brincadeira grande e séria, né? Então a gente fica muito feliz com o sucesso, com o evento da Festa do Colono e, mais objetivamente, realmente para a arrancada de tratores, que é uma atração única a nível de Brasil, né? E que bom que a nossa região toda está abraçando isso e cada vez o evento fica mais lindo. Parabéns para você, para toda a equipe da Apitur, que eu sei que tem que ralar muito para que a coisa saia muito bem feita. Está confirmado o Ermo dezembro mesmo, arrancada? Dia 9 e 10 de dezembro já está confirmado. Já. Beleza, meu amigo, muito obrigado. Sucesso aí para toda a família Apitur aí. Obrigado. Álvaro, eu também quero deixar os parabéns para ti, para a equipe da Apitur. Eu considero esse evento um símbolo aqui da nossa cidade, tem tudo a ver conosco. Mecanização agrícola, o agro, plantio, valorizando o agricultor. Então isso é algo que realmente tem que ser valorizado e, mais do que isso, tem que ser incentivado. Estávamos conversando aqui em cima, numa reunião antes, e estávamos mencionando que já temos que pensar em algo fixo, algo que dê totais condições para vocês, para as pessoas, porque isso já é uma coisa grande. Então contem com a gente, o que a gente puder fazer para proporcionar cada vez mais uma melhora de estrutura e um local mais adequado, e que vocês possam cada vez mais fazer um trabalho ainda mais grandioso. Mas até o momento, então, parabéns para vocês, estamos à disposição. Afonso, até a gente foi cobrado um pouco depois da festa a questão de acomodação do pessoal, que as arquibancadas ficaram pequenas e não tinha espaço. Só que o nosso espaço também é limitado, não tem como a gente, só se fizer 300 metros de pista e acomodar todo mundo. Então a gente, infelizmente, não temos um espaço para fazer maior, só que a gente vê que a arrancada ela tem que ficar onde ela está hoje, porque ela é junto com a Festa do Colono, ela já tem um marco pronto no final da avenida, a pista, né? Então só temos que pensar em outras formas, mas é o limite que a gente está hoje, e graças a Deus a gente chegou no limite muito antes do que a gente pensava, né? O Rogério começou lá atrás, sabe disso. Hoje a gente está tomando proporções aí. A gente teve piloto que veio de Sertão Santana, fica longe, né, Zebra? Foi. O pessoal veio participar, veio ali, acampou, então muitos pilotos de fora correndo esse ano. Tivemos vários pilotos do Rio Grande do Sul que vieram correr. Então mostra que a arrancada ela está virando, além de catarinense, já está virando sul-brasileira já. E para nós é um desafio, né? Tocar isso aí pela frente, puxado, mas graças a Deus no final os elogios deixam a gente impulsionado para tocar na próxima de novo. Álvaro, boa noite também. E também desejar te dar os parabéns, quer dizer, né, por essa grande festa que é, né, a Arrancada de Tratores, por esse grande evento que vocês tornaram, como você falou, lá no início começou uma brincadeira, né, como todo mundo sabe, mas dar os parabéns não só a você, mas a toda a sua equipe, porque a gente acompanhou aí de perto também e é difícil. A gente faz frente em outras entidades, outras situações, a gente sabe a dificuldade que é, né, ter uma equipe organizada e da forma que vocês conduzem isso, com uma seriedade, né, e com que todo mundo respeita as normas que vocês aplicam, e isso que faz a coisa acontecer, e a coisa acontecer de forma pura, transparente, né, e que o pessoal adere cada vez mais, porque está sendo bastante organizado, bastante participação do grupo seu, né, então parabenizar não só você, mas toda a sua equipe aí, pelo excelente trabalho e pela motivação que dá para essa grande festa do Colono, que é a Arrancada de Tratores. Obrigado, Zebra. Eu queria deixar registrado que o Turvo ele está de parabéns, porque o presidente da federação ainda me ligou faz uma semana e pouco. Ele é de Xanxerê e a federação hoje ela está alocada em Floripa e em Penha. E eles vão fazer a confraternização de final de ano da federação aqui em Turvo. Eles gostaram tanto da cidade, do ambiente familiar que Turvo tem, que eles vão trazer
35, 40 pessoas de Florianópolis, do estado inteiro, para confraternizar aqui no Turvo, aqui no NAIS. Eles vão trazer para cá. Então, mostra que o Turvo, cada vez mais, o povo de Turvo mostra a simpatia que a gente tem por todos. Nós somos um povo hospitaleiro, e ele é um dos únicos eventos que ele se faz presente toda a vida, é a arrancada de tratores. Então, ele disse que não vai perder nenhuma por esse ambiente familiar que a Pitur tem. A gente envolve todas as famílias, as mulheres. Esse ano botamos as mulheres fazer os cafés para nós. Então, foi muito legal. E já tem uns menininhos vindo, já tem uns aí de 8, 10 anos, estagiários, já estão vindo acompanhando também. Então, isso mostra que a gente vai ter continuidade. Não vai terminar em nós velhinhos, né? Ô, Álvaro, rapidamente, também te cumprimentar aqui o Vitor e o Cícero, né? Vocês três aí, estender toda a equipe de vocês. Na verdade, o que a Pitur fez, ela assumiu um compromisso, uma promessa e cumpriu, né? Então, acho que a gente foi passado, né, a prefeitura, essa responsabilidade para vocês, mais uma vez. Prestação de contas está aqui, né? Você veio aqui trazer, vocês vieram apresentar o valor que foi passado. A gente teve questionamentos para que seria, e agora está aqui o retorno. Então, dispensar todos os elogios já que a gente deu e todo mundo passou, mas vocês garantiram o espetáculo, né, um verdadeiro espetáculo, aquilo para a nossa festa, e isso aconteceu. Então, fica aqui também meu registro, e agradeço, e a gente vai ter essa prestação de contas sempre guardada, porque é isso que muitas vezes as pessoas nos cobram, e parabéns pela transparência e tudo mais. Falou. Obrigado. Eu só queria fazer um pedido agora para toda a população, que na verdade é um pedido, uma solicitação. A gente fez uma reunião um tempo atrás e mandou para a Câmara uma solicitação de mudança da data da festa. Então a gente está para ocorrer uma audiência pública em breve. A gente não está querendo mudar a festa porque a gente acha que a festa em agosto é ruim, é a pedido. Esse ano eu tive muito trabalho, que a maioria do nosso pessoal da Pitur é agricultor. E eles estavam tudo na época de plantio e correria, sobrava para 1, 2 correr atrás. E em maio é uma época mais tranquila. E outro pessoal que veio pedir para a gente também, talvez essa mudança, é o pessoal das revendas. Eles acham maio uma época que eles estão na transição dos negócios. Julho vira o ano agrícola, né, Zebra? O pessoal está começando a fazer os financiamentos. Então, a gente pede para a população, a Pitur não está querendo exigir que seja em maio, mas é um pedido dos pilotos, das empresas, que hoje, quando a gente lançou a nossa festa do ano que vem, que é de 17 a 19 de maio de 2024, já tivemos 8, 9 empresas ligando, querendo acertar o patrocínio da nossa festa já. A gente não para, que a gente nem estamos se organizando. Então, mostra que a arrancada ela gera essa transparência, essa seriedade que a gente faz, e sempre valorizando o pessoal que patrocina, né? Álvaro, eu confesso para ti que eu ainda não cheguei numa conclusão se é o correto ou não, mas outro fator que ajuda também é que agosto tem muita festa. Tu vê que a mesmo final de semana da festa do Colono era a festa do vinho lá em Uruçanga, que é uma festa grande também, né? Que acho que da ANREC lá, se não for a maior, é uma das maiores. Então é um assunto que realmente tem que ser discutido pelas pessoas que fazem, as entidades, a população, para ver o rumo a se tomar, porque tem tradição envolvida do agosto, mas tudo tem que ser analisado, e se o caminho for esse para ter mais crescimento, para a festa ficar maior, realmente acho que tem que ser conversado sobre isso. É um problema, logo depois da nossa festa também, Afonso, tem a Agroponte, que é uma feira grande de Criciúma. As empresas ficam pesado, o financeiro delas é hora extra de funcionário, é deslocamento de máquinas. Até eles, Álvaro, jogar para maio, nós estamos numa época sem muita feira. É uma época mais tranquila. Depois já vem Expo Inter na sequência, é puxado para eles. Não, eu também, eu pelo menos acredito que será bem favorável, porque há uma ociosidade nessa data, né? E pelos participantes, né? Pelas máquinas agrícolas que vão participar, pelos tratores, o tempo de preparação, assim como você falou, a maioria estavam já trabalhando nos banhados, aí tirar o trator para preparar, para vir participar, dificulta mais, né? Então vai facilitar bastante os pilotos, né? Os que gostam de participar, e com certeza aumentaria a participação. Sem dúvida, era isso. Então, gente, muito obrigado. Álvaro, só para encerrar, isso aí, essa questão de vir para maio, foi a evolução que houve na agricultura, tá? Então, antigamente se plantava lá o milho em fim de agosto, setembro, né? O arroz era outubro e novembro. Então, hoje, em agosto, já está se plantando arroz. Então, realmente complicado para o agricultor. Então, é uma necessidade realmente que aconteça em maio. E eu acho que tanto a população e as empresas, no geral, vão concordar com isso. Obrigado. Então, na hora que for fazer a audiência, a gente vai divulgar certamente, né? Vai mandar para a Câmara aqui também, para ter a participação do público, do povo.
Não é nós que queremos decidir, não é a Apitur, é uma audiência pública, todo mundo tem que dar sua opinião. Álvaro, é isso que eu até queria te perguntar, né? É que veio o ofício, né? Já tem audiência pública marcada? Como é que está a previsão? Não, até eu cobrei da prefeitura semana passada sobre isso, eles ainda estavam vendo uma data para audiência, eles estavam esperando passar a festa. Acredito que eu acho que mês de outubro, provavelmente, o Ney, eu vou dar uma cobradinha deles de novo no final do mês, para a gente marcar o quanto antes para... Talvez não a próxima festa nossa, que a nossa próxima festa é transição de governo e tal. Talvez a de 2025, 27 seja em maio, né? Então isso aí tem que ser pensado lá na frente, que existe toda uma programação. Então não é de um dia para o outro que se faz. Tem um trabalho em cima disso, né? Era isso aí. Muito obrigado a todos. Queremos agradecer então ao presidente da Apitur, Álvaro Gabriel Simão, pelos trabalhos apresentados perante o nosso município aí na arrancada de tratores. E dizer, Álvaro, que essa casa está sempre de portas abertas para nos deixar informados. Obrigado. Passamos agora para o uso da tribuna. Primeiro vereador inscrito, Paulo Sérgio Castanha. Assunto: recapamento de asfalto Morro Chato e ação social. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Eliane. Também quero aproveitar aqui e te dar as boas-vindas aqui nessa casa, te desejar aí sucesso aí nesse novo trabalho aí. E uma boa noite ao público aqui presente. Bom, o primeiro assunto aí é o asfalto aí do Morro Chato, o recapeamento. Essa semana aí a Secretaria de Obras aí teve lá no Morro Chato lá fazendo lá um recapeamento lá do asfalto, foi arrancado lá aqueles moledão lá e essa semana era para começar as obras ali de recapeamento, infelizmente aí em virtude desse tempo aí, não deu para eles começar, mas assim que tiver pronto aí, esse tempo aí, eles vão recomeçar as obras. Então aqui eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Sandro, ao Oswaldo aí e à Secretaria de Obras, por mais essa obra aí que eles estão fazendo aí no Morro Chato. O segundo assunto aí é a ação social, quero aí reforçar aí o convite aí que já foi falado aqui nessa casa aqui, que dia 7, agora de setembro aí, haverá uma ação social lá no distrito de Morro Chato aí, então quero convidar aí toda a população lá do Morro Chato. Haverá cortes de cabelo, sobrancelha, distribuição de mudas de chá, aulas de atividade física, grupos de pedal, música ao vivo, a apresentação do pré-pedacinho do céu, vacinação, aula de grupos de zumba, foto 3x4. Essa ação vai começar às 13 horas até às 17 horas do dia 7/9. Era isso hoje, senhor presidente. Boa noite a todos e um bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrante. Agradecemos ao vereador Castanha. Terceiro vereador inscrito, Patrick. Assunto: palestra autismo, exoneração de servidores, moção da segunda vara judicial. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, público de casa, público aqui presente, e bom dia quem nos ouve pela Imigrantes. Primeiro, rapidamente, semana passada a gente teve uma palestra aqui no município sobre o autismo, né? A palestra foi ministrada pelo Marcos Petri, né? O Rogério estava presente, não sei se tinha mais algum vereador aqui, mas enfim. Eu só gostaria de enaltecer aqui nesse microfone, nesse canal aqui nosso, que foi um espetáculo, quem foi e quem participou. A gente ouviu uma pessoa, né, que tem o transtorno do autismo, 30 anos de idade, hoje, na verdade, ele não falava, não ouvia, não caminhava, né? Então, há 30 anos atrás, com os pais, acompanhado dos pais, teve um depoimento, né, a manifestação da mãe ali e do pai dele sobre o processo todo enquanto ele era pequeno, e depois, quando ele cresceu e passou a se manifestar,
ele deu o testemunho de como está sendo a vida dele. Então, eu certamente, como as pessoas que estavam lá, a gente saiu com uma impressão, com uma visão totalmente diferente desse assunto, que é o autismo, né? A gente fez a indicação já aqui na casa para a Prefeitura tomar ações, iniciativas para tratar desse assunto, começar pela conscientização. Então, essa palestra, a secretária Elisete já tinha providenciado isso, né? já de tempo, já estava agendada. Essa pessoa, o Marcos, ele já esteve no município, numa outra ocasião também, para palestrar. Então, o lotado, né? Acho que as pessoas aderiram, o centro de eventos estava muito cheio. Registro aqui, então, né, os parabéns à secretária, ao prefeito, e digo também aos pais e às pessoas que a gente tem falado sobre o autismo, que depois dessa indicação nossa também, o prefeito já se mostrou ativo em relação a isso, os secretários já se reuniram com uma pessoa, né, com um pessoal que vai tratar desse assunto no município, para trazer palestra, trazer um suporte para a criação das associações, e isso vai acontecer adiante. Patrick, posso, pois não, se me permite, um minutinho? É uma história de vida espetacular, né, Patrick? Porque o depoimento da mãe, assim, ele arrepia qualquer um. Porque quando ele nasceu, ele tinha um problema e era cardíaco, né? Teve que ser operado, tinha que ir embora ganhar peso para ser operado do coração. Posteriormente, um problema neurológico, que o diagnóstico dizia que ele iria viver um aninho e pouco, era para levar embora para morrer, cara. E uma mãe e um pai escutar isso de um filho, cara, só quem é mãe e pai, o Patrick, sabe que tu escutar assim, ó, levar o teu filho embora para morrer, cara. Foi. E eles disseram que isso aí não estava certo. Eles se agarraram em Deus e foram em busca e conseguiram salvar o filho. E quando o filho foi para a escola, diagnosticado o autismo, né? Então, assim, ó, que história de vida espetacular, entendeu? Então, a gente escutando e vendo aquilo lá, disse, bah, eu disse assim, como eu sou um pai ruim, cheguei em casa e disse para minhas duas filhas, bah, como eu sou um pai ruim, diante de tudo que aquele pai e aquela mãe fizeram para aquele filho. Então, assim, uma história de vida espetacular, e eu acho que isso sensibiliza nós, como população em geral, certo? Para apoiar mais essa questão do autismo, que realmente, eu lembro das seguintes palavras, né? A partir do momento que você nasceu, você já está incluso na sociedade. A gente tem que absorver e saber lidar com essa situação. Então, realmente, parabenizar a secretária Elisete e o prefeito Sandro pela ação aí, que foi simplesmente espetacular. Muito obrigado. Obrigado, Rogério. Então, é superação, né, Rogério? Eles mostraram a história de superação, e isso foi interessante, porque foi importante tanto para quem não conhece, né, a causa, quem não tem convivência, e especialmente para quem tem. Né, com os pais, com os filhos lá, saíram de lá assim com uma motivação, eu imagino, né, com um olhar diferente de como trabalhar cuidar dos filhos dali em diante. Então, isso marcou muito, por isso a gente fez questão de deixar registrado aqui. Sobre os processos administrativos de demissões dos servidores, rapidamente, nós já discutimos aqui na casa sobre uma situação de uma professora, foi um caso que marcou recentemente, né, que envolveu alunos. Eu só trago aqui o recado, né, conversei com o procurador Pedro na semana passada, de que foram demitidos recentemente naquela situação, a professora foi, me parece, pelo que foi passado aqui, foi demitida definitivamente, né? O processo administrativo encerrou, então ela não faz mais parte do quadro de funcionário da prefeitura, já estava afastada e agora demitida. E houve uma outra situação que eu acho que não merece a gente discorrer, não merece a gente nem mencionar nome aqui, mas que foi discutido e foi tomado as providências que deveria, né, de um outro servidor, e ele também já foi demitido. Então, esse foi um processo que correu em tempo recorde, né, favoreceu, foi demitido e está proibido de contratar, manter qualquer contrato e tipo de contratação com a prefeitura nos próximos 5 anos. De um outro fato, né, como a gente menciona, que não há necessidade de nós falarmos aqui, mas para quem sabe, isso aconteceu. Então, a prefeitura, né, a administração, o nome do prefeito, com a seriedade e juntamente com o jurídico, aí fizeram o que era para ser feito em relação a essas situações. Por fim, presidente, eu vou pedir só, se me permite, né, no fim, estendemos. Moção para a criação dessa segunda vara em Turvo, para o pessoal entender, a gente está pleiteando já, eu me incluo por conta da advocacia, né, há um pleito grande já de tempo para
conseguir uma segunda vara para Turvo. O que seria uma segunda vara? É trazer mais um juiz. Nós temos um juiz, o nosso fórum, na verdade, estruturalmente, ele já é pronto para receber mais um juiz, tem 2 promotores que atuam, e seria necessário mais um juiz para facilitar tudo, caminhar melhor os processos e tudo mais. Então, essa moção agora ela vai para o presidente do tribunal para reforçar esse pedido nesse momento, porque com esse pleito já de tempo, veio uma decisão do Tribunal de Justiça dando um caminho de tirar o Jacinto Machado da comarca de Turvo e levar para Sombrio. Logisticamente, até não seria tão fora para eles, mas isso tem várias consequências, tanto para o Jacinto quanto para o nosso município. Primeiro, né, a gente tem aqui o estimado policial Ezequiel. Dentro da nossa polícia militar existe uma ordem aí que é batalhão, companhia e destacamento. Então, tudo isso impacta. Se nós perdermos o Jacinto Machado, diminuirmos o número de processos, tem um risco até de nossa companhia hoje, né, a nossa companhia regredir para destacamento. O que isso quer dizer? Diminui pessoal, diminui o serviço e o esforço da polícia, e sempre foi um esforço crescer. Nosso objetivo daqui a pouco é ter um batalhão aqui, o batalhão está em Araranguá. Então, esse é um dos impactos, né, para o pessoal saber. Segundo, cartório de imóveis, né, a gente precisa pegar matrícula imobiliária. Quem é de Jacinto vem no cartório era Marcon aqui no registro de imóveis de Turvo. Se acontecer o Jacinto Machado ser direcionado para Sombrio, as pessoas de Jacinto têm que trabalhar com o cartório de imóveis lá de Sombrio. As matrículas vão para lá. O que isso representa? Quem trabalha com os cartórios sabe como é que é a facilidade que a gente tem de lidar com o cartório de imóveis de Turvo e a dificuldade que é de lidar com o cartório de Sombrio, por exemplo. Então, é um pleito que já foi válido, já teve essa movimentação, passou na Câmara de Jacinto Machado essa moção, está passando aqui em Turvo para chegar esse apelo, esse reforço ao presidente do tribunal. Ao que tudo indica, nesse momento, Jacinto não sai de Turvo, né? E aí a gente continua com a luta para conseguir a segunda vara. Então, pelas conversas que a gente já teve aí, já tem um sinal de que o Jacinto não sairá. Então, é importante que essa moção chegue lá no presidente do tribunal. A de Jacinto já chegou, para eles não tirar o Jacinto Machado de Turvo e ficar com esse nosso apelo aí para ter uma segunda vara, né, mais adiante, que eu imagino que não vai acontecer já, mas nós vamos manter aceso esse pedido. Agradeço, presidente, pela extensão do tempo. Obrigado, boa noite a todos. Bom dia quem nos ouve pelo Imigrante. Agradecemos, então, ao vereador Patrick. O quarto vereador inscrito, Rogério D'Agostinho, assunto: Festa do Livramento, mateada cultural, preço mínimo dos produtos agrícolas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite, público aqui presente. E um bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Queria começar a falar hoje, presidente, a respeito da Festa do Livramento ontem, né? Aconteceu. Fui lá levar um mate lá para o pessoal que estava fazendo churrasco cedo lá, né? Pessoal que acorda às 5 da manhã lá para trabalhar numa festa de comunidade. E parabenizar toda a equipe lá, que fez um belo trabalho do CAEP. E uma coisa que a gente comentou lá, né, com o pessoal que estava trabalhando, pessoas lá com 70 e tantos anos trabalhando, né, uma cultura tão bonita que foi deixado aí, que as nossas festas de interior, elas sempre se davam com a união da comunidade, né, e hoje em dia a nossa juventude está participando muito pouco. A gente teme que num futuro não tão longe, talvez essas festas venham se acabar. Então, parabenizar o CAEP do Livramento pela excelente festa de ontem. Tudo muito bom. Segundo assunto, queria comentar a mateada cultural, né? Parabenizar o CTG Vale da Amizade e a Invernada Artística, né? Que estiveram fazendo aqui no último sábado, né? No dia 2, junto ali ao espaço da Feira da Agricultura Familiar ali em Turvo, né, a mateada cultural. Eu tive passando ali, né, e tomei um mate com o pessoal enquanto eles estavam preparando o almoço aí, um delicioso carreteiro aí ao meio-dia, né, que serviram para a população, né. Então tiveram apresentação artística, declamação, dança da Invernada Mirim, veterana, né, apresentação do Coral Municipal de Turvo, muito importante, né. Então estava lá presente o
a diretora Michele de Cultura, o secretário Héder, até o Ramon Abate Abel estava ali, batemos um papo com ele, né? Então, assim, é fundamental a importância a gente manter essa questão cultural aqui em Turvo. Que quando a gente fala em cultura, né, a gente está falando aqui de Festa do Colono, que é cultural, da arrancada de tratores, o trabalho que a Aptur faz. Então, também reverenciar o nosso CTG Vale da Amizade, né, e a Invernada Artística, pelo excelente trabalho que é feito. Então, parabéns pela iniciativa. Imagino que isso deve perdurar por os próximos anos, né, que é a questão cultural que a gente chama, né, que é a Semana Farroupilha, né. Então, parabenizar a todos que têm essa tradição e levam no peito essa questão aí dessas tradições gaúchas. O terceiro assunto que a gente vai comentar aqui é a respeito, né, da portaria do mapa, que foi datada de 31 de agosto e foi para o Diário Oficial da União do dia 1º de setembro. A questão da redução dos preços mínimos, entendeu? De alguns produtos aí que fazem parte aí do nosso portfólio dos nossos agricultores. Eu salientei aqui para nós, principalmente, né, arroz, milho e soja, né? O arroz tinha um preço mínimo R$ 65,47. Ele ficou reduzido aí para a próxima safra, que vale a partir de fevereiro, certo, do ano que vem, 2024, para R$ 60,61. Uma variação de menos 7,42%. O nosso milho tinha um preço mínimo aqui de R$ 55,20, ele baixou para 52,38, uma variação de 5,11% para baixo. A soja, que é outra questão que está entrando na nossa região, né, tinha um preço mínimo de R$ 96,71, ela baixou para 86,54, uma variação de 10,52%. Por que a gente traz esse assunto aqui, esse comentário, né? A gente sabe que hoje achar mão de obra para a agricultura ela é complicada, ela é difícil. Segundo a questão aqui, né, é um estudo da Embrapa e de órgãos de pesquisa que colocam qual é o custo médio para te fazer uma lavoura, para te ter um preço mínimo. Mas você sabe que hoje você colocar esse preço mínimo aí de uma próxima safra, R$ 60,61, ele vai doer o arroz, né? Ele vai doer na alma da gente, né? Porque tu sabe que se tu plantar arroz e vender nesse preço de R$ 60,61, cara, tu não vai no fundo tirar os custos, porque eles não levam em consideração depreciação de maquinários e muitas vezes até a própria mão de obra. Então essa é uma das questões que a gente fica aflito. E obviamente a gente sabe que tudo isso, né, é a lei da oferta e procura. O arroz hoje, tu vai olhar aí a questão do arroz hoje, o preço médio aqui na nossa região hoje é R$ 92,00. A gente fala do arroz na indústria encostado. Então tu olha a diferença, dá praticamente R$ 32,00 a mais do preço mínimo de uma próxima safra. Então hoje é difícil ter mão de obra e ter pessoas interessadas em ficar, a juventude principalmente na lavoura. Então realmente é uma questão que afeta a gente e a gente fica muito preocupado, porque a gente sabe que o agricultor que levanta cedo, que vai trabalhar todo dia, e a gente sabe o custo que tem cada gota de suor que a gente derrama, então realmente pensar em trabalhar com preço mínimo realmente é de chorar, é complicado. Uma outra situação, que eu já vou emendar, presidente, se me permite, é outra questão também que me preocupa, que alguns dias atrás aí também ficou proibida a caça do javali no Brasil, né? Então o javali é uma espécie invasora que causa um prejuízo para a fauna e para a flora brasileira e também para os nossos produtores rurais. A caça do javali tinha sido autorizada pelo IBAMA em 2013. Então era uma situação de tu controlar e proteger, porque o javali não é originário do Brasil. Ele foi se cruzando com os porcos daqui, foi entrando, e hoje aqui em cima da serra é um problema seríssimo já. E a gente sabia que muitas pessoas da nossa região gostavam de ali caçar javali, porque é abundante, e a multiplicação dele é muito rápida. Comente-se aí que as fêmeas aí têm de 2, talvez até 3 gestações por ano, né? Então realmente fica difícil tu trabalhar numa situação dessa. Então acho que a gente tem que pensar realmente em proteger o que é do nosso país, né? O que a nossa fauna e a nossa flora ela traz.
Então, um problema sério que a gente, dois problemas sérios a respeito aqui, que a gente comenta que isso aqui são portarias do governo federal, né? Então, preocupa muito a gente. Rogério. Sim? Só rapidamente, isso aí são duas promessas bem cumpridas, né, do governo federal. Primeiro, a do javali é porque quer acabar com o desarmamento, né? Então usaram como pretexto para cortar o javali porque está saindo muita arma. Então o governo está cumprindo isso, tirar a arma da turma. E segundo, em relação ao preço, que nem era para ser tabelado, é mais uma promessa cumprida, né? É judiando e agredindo o agro do país. Isso está estampado. Só isso, só colocar isso. É a questão do agro nacional, né? A gente sabe, né? O agro brasileiro hoje é responsável praticamente 32% do PIB nacional é do agro, cara. Então tu não pode fazer isso com as pessoas que estão lá trabalhando. Na pandemia, que foi a pior parte, entendeu? Quem defendeu o Brasil foi o agro. A gente sabe disso. Então dói muito pra gente que é do agro. Ô, Rogério, pode falar, Zé. Só para ajudar. Além dessa tabela dos preços mínimos, a gente sabe que o agro é uma empresa sem teto, né? E nós estamos aí fortemente essas chuvas aí, hoje já passaram de 200 milímetros, o arroz talvez nem tanto, mas outras culturas vai prejudicar bastante, e cada vez mais se confirma o El Niño aí, né, para esse segundo semestre agora de setembro. Então, uma empresa sem teto, com o El Niño pela frente e com o preço mínimo baixando, fica difícil, né? Complicadíssimo. Não, só para complementar a tua fala, eu acompanho a economia um pouco de perto e é impressionante. Toda vez que o Estado, eu digo o Estado na maneira geral, se intromete na questão econômica, querendo interferir, tabelar, querendo interferir nas questões de mercado, não acaba bem, é impressionante. E fazem conta lá sentado lá em cima, tudo de paletó de gravata, não considerando os fatos reais, e aí dá esse desastre aí que a gente está vendo. Obrigado pelo Zebra e Afonso pela contribuição. Realmente é uma situação lastimável. É lastimável. Só para encerrar, presidente, uma fala rápida. Semana passada teve na quarta-feira, que se não me falha a memória, um roubo numa moto aqui, em Turvo, certo? Às 13 horas. E quando foi em torno de 15h30, a moto já estava recuperada. Tem a questão também do sequestro ali em Criciúma daquela menina, né? Que aconteceu também na outra semana. Então eu quero parabenizar o trabalho aqui das nossas polícias militar e civil. Eu acho que a gente trabalha em conjunto. Isso muito tem o dedo do nosso governador Jorginho Melo e também do nosso delegado geral aqui, que é de Turvo, né? O Ulisses Gabriel, que tem feito um trabalho de excelência. Realmente a gente tem que parabenizar esse trabalho e coibir essa questão desses vagabundos aí, desses marginais que estão aí para afrontar as pessoas de bem. Então, parabéns, delegado Ulisses, pelo excelente trabalho que tens feito. Realmente, eu acho que a gente tem que fortalecer a nossa polícia, educar bem a nossa juventude que está vindo aí e coibir que esses marginais aí afrontem a nós, famílias de bem. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos e um bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Agradecemos ao vereador Rogério. Quinto vereador inscrito, Valcir Milanês. Assunto: Turvo Esporte Clube. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores. Vereadora Maria Eliane da Silva, seja bem-vinda a esta casa. Com certeza fará um bom trabalho, como sempre tem feito. E me inscrevi para falar do Turvo, mas vou começar com o Paranaense, né? Paranaense que folgou esse final de semana. Tem a participação na LAVME, joga nesse próximo final de semana, né, em Sombrio, contra o São Camilo, no estado de Santa Helena. É isso, né, Ari, seu Drego? Então, desejar a eles aí uma boa sorte aí. Também estão vindo uma derrota, né, igual o Turvo, e precisa recuperar lá contra o São Camilo. O Turvo jogou, então, nesse final de semana, contra o Ouro Negro aqui, onde o jogo parecia-se que ia se encaminhar bem, né? O volume de jogo do Turvo foi superior, mas o resultado não. Então não adianta, né, que nem eu falei, não adianta ter volume de jogo e sem resultado. Mas perdemos a segunda, então, em que perdemos em casa. E esse fim de semana, então, inicia-se um outro campeonato para o Turvo Esporte Clube, que é o Estadual de Amadores, né? Nós vamos jogar aqui em Turvo, sábado, contra o Internacional de
Piratiba. São 7 horas de viagem de lá aqui, um município de 3.500 habitantes. O estadual é um campeonato diferente, envolve bastante outras situações, diferente da alarme. Nós precisamos de ambulância, precisamos de policiamento, e hino, essas coisas todas assim. Então, uma dedicação maior nesse final de semana. E até para receber esse pessoal, né, dar as boas-vindas, como o Álvaro falou, todas as pessoas que vêm de fora, geralmente são bem atendidas aqui, a gente não pode deixar por menos. Ano passado nós tivemos Itapiranga foi bem recebido aqui, tanto é que até hoje a gente conversa, troca informações com o pessoal de lá, né? Então, no sábado jogaremos aqui contra o Internacional e dia 23 nós iremos lá em Piratiba, né? Espero que a gente consiga um resultado bom aqui para ir lá. Queria aqui também, não tive ausente na semana passada, agradecer a participação do pessoal que adquiriu as cartelas para o bingo no dia 25/8. A gente fez o bingo aí no Grêmio Turvense. Bom resultado, poderia ser melhor, sempre a gente espera para o melhor, né? Mas também foi bem. Então, agradecer a todos que adquiriram as cartelas, quem doou os brindes, enfim, todos que participaram de maneira direta ou indireta aí, nosso agradecimento. Queria agradecer aqui também para essa competição do estadual, a administração municipal dando-nos apoio aí, ajudando-nos uniforme, material de massagem, e também pela colaboração que nós vamos ter lá presente, então, uma ambulância com médico e enfermeiro, que são exigências do campeonato. E também para o jogo de volta vamos doar o ônibus, né? A gente vai para lá com o ônibus da prefeitura, então já a conquista aí que a gente teve junto com a administração municipal. Agradecer também a todos os nossos patrocinadores, colaboradores, sócios aí que de uma maneira ou outra contribuem, né, para que a gente consiga levar esse time à frente. Sei que é difícil, né? Todo mundo sabe, o paranaense sabe a dificuldade que é a gente estar na frente de um time aí. Agora, após o término da sessão aqui, a gente tem uma reunião precisamos reforçar um pouco, sei lá, ver uma maneira para a gente ser competitivo no estadual também, porque a gente sabe que eles também não vêm aí só para competir, né? Essa semana a gente estava falando com o presidente, ele é presidente e é treinador na cidade pequena, tem que se virar em tudo, né? Então, mas pela informação dele também estava buscando reforços aí para fazer bonito aí no estadual. Então a gente não pode deixar por menos. Olha, senhor presidente, obrigado. Agradecemos então ao vereador Zebra. Sexto vereador inscrito, Afonso Casteller, o assunto: dados do IGM, CFA e números da administração de Turvo. Boa noite a todos. Boa noite a quem nos acompanha pela TV Câmara, a quem está nos ouvindo na Rádio Imigrantes. E eu venho tratar de um assunto bem importante. Não costumo trazer papel aqui para a tribuna, mas hoje o assunto é bem importante e acho que se faz necessário aqui algumas anotações e também para que a gente possa passar as informações com muita clareza para as pessoas. O primeiro trabalho do vereador é a questão da fiscalização e a questão de se aperfeiçoar para que a gente consiga desempenhar o nosso papel de forma correta dentro dos 4 anos como legislador aqui dos municípios, no meu caso aqui de Turvo. Eu procuro incansavelmente estudar bastante, ficar bem atento e também buscar formas de entender e vislumbrar a gestão pública de uma maneira ampla, uma gestão pública de uma maneira eficiente. E o que eu vejo aqui no município de Turvo é um pouco ao contrário disso. Eu trouxe alguns números aqui para passar para vocês, para as pessoas, para a população, para quem tiver interesse, que vão corroborar com o que eu venho falando aqui agora.
Então, a gente tem aqui um instituto que se chama IGM-CFA. Tá? O CFA é um Conselho Federal de Administração, tá? Que faz um trabalho junto aos municípios que mede os índices de qualidade de questões de finanças, de gestão, de planejamento, de transparência dos municípios. O índice CFA é basicamente de governança municipal. Então, são números que abrangem os municípios de todo o Brasil. Tá? Então, pegando aqui algumas questões, a gente... por que eles fazem esse trabalho? Né? Para propor o debate e reflexão das questões emblemáticas da gestão do Estado brasileiro, no caso dos municípios. Buscar formas de melhoria dos serviços, das políticas públicas, promover novas formas de modernização e inovação da administração pública. Então, estudando essas questões, eu cheguei nesses números. Né? Então, o IGM, no caso, foi desenvolvido para promover o debate sobre a importância de gestão na promoção do desenvolvimento municipal. E também é possível acompanhar como os municípios usam esses recursos públicos por meio de uma boa gestão para a geração de valor público para seus cidadãos. Ou seja, é uma forma de a gente mostrar para os cidadãos que a gente está fazendo, o que estamos fazendo no nosso município, que vai trazer uma questão de qualidade maior na gestão pública. O IGM-CFA consiste em uma métrica de governança pública dos municípios brasileiros a partir de 3 dimensões: finanças, gestão e desempenho. A dimensão finanças é baseada em indicadores que avaliam a gestão fiscal do município e o gasto em saúde e educação. A dimensão gestão, a questão de gestão, é formada por indicadores que mensuram as práticas de administração adotadas pelo município. E a dimensão do desempenho, ou seja, referente ao desempenho do gestor, busca avaliar o impacto das políticas públicas para os cidadãos do município. O IGM foi construído com algumas fontes, né, e é importante relatar que fontes são essas, que é o MUNIC, PNUD, DataSUS, Secretaria do Tesouro Nacional, Sistema Firjan, IPEA e entre outros. A questão de finanças ainda abrange, né, os índices da Firjan, investimento per capita, saúde e educação, equilíbrio previdenciário, custo do legislativo, a gestão, planejamento, colaboradores, transparência, qualidade de gestão. E o desempenho, saúde, educação, segurança, qualidade habitacional e vulnerabilidade social. Então, o que eu quero dizer com toda essa introdução? Isso aqui é um estudo muito importante e que deveríamos estar atentos para ver como é que estamos nos comportando referente a esses números. E os números que eu trago é um pouco preocupantes, pois se o município de Turvo fizesse parte da AMESC, da ANREC, e a gente fosse elencar que posição Turvo estaria na região da ANREC, na questão de desempenho, estaríamos entre 13 municípios, 12 da ANREC mais Turvo, estaríamos em 8º lugar apenas, com desempenho atual. Se formos levar em consideração a gestão do município de Turvo, frente à ANREC, nos mesmos 13 municípios, nos 12 municípios mais Turvo, em gestão ficaríamos em 12º lugar, só ficaríamos à frente de Treviso. Se formos levarmos em conta a questão de finanças, ficaríamos entre os 13 municípios abordados, 11º lugar, ficaríamos à frente de Uruçanga e Treviso. O índice geral da ANREC Turvo, se fosse pegar a média de todas as 3 questões, Turvo ficaria em 11º lugar. Então, se levássemos em conta a situação da ANREC. Se pegarmos a AMESC, que é onde a gente nos enquadra, que é muito importante essa questão de nós nos basearmos onde estamos inseridos, em questão de finanças, Turvo ficaria em 12º lugar, ficaria apenas na frente de Timbé e Miraranguá. Se for avaliar em gestão, ficaríamos em 10º lugar, com uma média de 6,29. Se formos ver a questão de desempenho, ficaríamos em 3º lugar, a melhor posição de Turvo. E se fôssemos pegar uma questão geral dentro da MESC, Turvo está em 8º lugar. Eu acho que um município como Turvo, isso é muito pouco, muito aquém do que deveremos estar mostrando e fazendo. Aí vocês podem me perguntar quais são os índices, por exemplo, em finanças,
que levaram o município também a não ter uma boa média. Gasto com pessoal, ou seja, com colaboradores. A meta seria 0,40, uma porcentagem, o Turvo está 0,46, está acima do que deveria estar. Se pegarmos a questão de gestão, cargos comissionados, a meta seria 4%, estamos em 17,5%, ou seja, o Turvo tem um excesso de cargos comissionados. E pegando também a questão de gestão, a transparência do município está bem abaixo da meta, coisa que até o TCE, Tribunal de Contas do Estado, já recomendou que Turvo tomasse alguma providência quanto à questão de transparência, principalmente na questão do portal da transparência, que é mal alimentado. Por exemplo, a gente vê que de 1 de janeiro até 31 de março não aparece um empenho da Prefeitura de Turvo no portal da transparência, a gente não consegue achar, né? E fazendo assim um paradoxo referente a esse trabalho que eu fiz e levantei, bem difícil, bem desgastante, mas que valeu a pena para a gente. Senhor presidente, só para terminar. Só para terminar, eu comecei a fazer um levantamento e percebi que a gente não vem bem pelo que os números apontam, né? E acho que pelo que a gente vê no dia a dia aqui da cidade. E quero fazer uma pequena comparação e reflexão. O município de Turvo, entre 2013 e 2016, teve uma média de arrecadação de 35 milhões de reais. Essa aqui gestão foi do prefeito Ronaldo Carlessi. Então, na média do prefeito Ronaldo Carlessi, o município arrecadava 35 milhões por ano. Teve um dos anos que foi até quase que menos que 30. Se pegarmos a gestão de 2017 a 2020, temos uma média de 43 milhões. Aumentou, questão aí de 8 milhões de reais. O prefeito aqui vai chegar numa média quase que 70 milhões. Foi 70 milhões no ano passado e esse ano já estamos com, até julho deste ano, já estamos com 40 milhões arrecadados. As previsões é chegar entre 72 e 75 milhões de reais arrecadados. Aí a gente começa a perceber que o Turvo arrecada muito mais do que os anos anteriores, está com muito mais condições de investimento e, infelizmente, a gente não vê essa conversão para a população. Visto que outros prefeitos, e mais emblematicamente a administração de 13 a 16, tinham um poder de investimento muito, muito baixo. E por que conseguia fazer o que foi feito no Turvo, que é uma coisa histórica, acho que inegável. E por que se fazia, por que hoje, com os cofres tão cheios aí que a gente tem, as questões não avançam e não acontecem da forma que deveriam. Então, essas questões a gente fica preocupado e ficamos pensando em tudo que ocorreu desde 2021, janeiro até agora, ver o que é entregue para a população. Algumas obras que foram deixadas pela antiga administração, algumas delas nem foram entregues ainda. A gente vê uma ambulância, acho que não tem 15 municípios no estado de Santa Catarina inteira com uma ambulância com TI móvel, nós tínhamos e desmanchamos. Vimos um excesso de assessorias jurídicas e consultorias serem contratadas ao longo desses 3 anos, um aumento significativo no número de funcionários na prefeitura, fim do cargo de auxiliar de educação, praticamente acabando com o magistério. Aí a gente tem que se contentar em falar em recapagem, em agradecer ao prefeito porque foi feita sinalização numa estrada que não tinha sinalização, e entender, senhor presidente, infelizmente, que o maior feito que nós tivemos nos últimos 3 anos foi a Esquadrilha da Fumaça. E a festa do Colono, que a gente já pediu também a prestação de contas para ver quanto é que foi gasto, porque foi uma grande festa e muito boa mesmo, mas tudo tem que ver esse custo-benefício. E nós pedimos, eu tenho certeza que o secretário Tadeu vai nos atender, vai trazer a prestação de contas. Então, a gente vê obra sendo inaugurada 3 anos depois de pronta, praticamente. É isso que a gente está vendo no município de Turvo, né?
Então eu faço essas reflexões, e um pouco pesada. Ah, Afonso, mas é porque tu estás falando isso porque tu é de oposição. Não, sou de oposição, 100% de oposição. Vereador, mais 1 minuto. Tá. Ah, mas é porque é questão de partido. Não tem nada a ver de partido. Não tem nada a ver. Se nós tivéssemos... Eu vi a oposição aqui nessa casa em governos anteriores que apoiavam, que estavam juntos, e nós temos também, mas que fazia críticas construtivas, sem dúvida, mas que não faziam oposição partidária, assim como nós não estamos fazendo oposição partidária. Eu sou oposição de ideias totais. Tem sigla partidária, a gente sabe que tem as questões de rivalidade política, mas isso, para mim, não existe. Eu sou uma oposição à atual administração, uma oposição porque a minha forma de ver a gestão pública é totalmente diferente do que eu estou vendo agora. E eu deixo um recado aqui para a população, que vamos trabalhar para apresentar um projeto para a cidade de Turvo, um projeto com planejamento, que vise crescimento, que vise abrangência em todas as alas da administração pública e que venha a ser uma administração moderna, eficiente, que faça jus ao tamanho e à grandeza da cidade de Turvo. Que, na minha opinião, humilde opinião, não é o que vem acontecendo. Não é nada contra ninguém, pessoalmente, mas importante a gente deixar bem claro essas questões. Obrigado, senhor presidente. Boa noite. Presidente, eu queria te pedir, embora exceder o tempo, se é possível, né, eu me manifestar, até porque são informações diretas da administração, presidente, eu na condição de líder do governo. Posso falar? Sim. Estou com tempo? Então tá. Afonso, o primeiro em relação aos números e os dados, né, eu acho que quando a gente traz números e dados, uma avaliação, qualquer tipo de avaliação, ela tem que ser muito bem embasada, né, para a gente poder apresentar. Então, vamos lá. IGM-CFA, né, é um órgão particular aí terceirizado. Isso não tem nada a ver com o governo, me parece aqui. É do Conselho Federal de Administração. Aí você apresenta aqui uns dados que consta tudo nesse órgão que tu estás apresentando aí, inclusive os comparativos, tem tudo aqui. Eu só faço o seguinte desafio, eu não vou... Primeiro, eu desconfio, não tenho o menor conhecimento sobre as bases para dar esses dados, certo? E segundo, que a gente tem que fazer um comparativo com os períodos anteriores. Esse CFA, aí, não sei se ele existe há anos, nós temos que ver como se caminhou esses dados nos períodos anteriores. Ah, mas não me vem com história de que nós não temos que olhar para trás. Não é isso. Quando a gente vai falar em dados, a gente tem que ver a evolução. Então, aqui tu não apresentasse como que as coisas estavam nos últimos períodos com base nesse GMFSA, não sei como é que CFA, não sei como é que eles estavam avaliando tudo isso nas outras épocas. Isso é importante para não cometer nenhum tipo de injustiça. Ah, mas o Turvo está abaixo do tal município. Opinião tem que ser respeitada, concordo com a tua crítica em relação a isso e aquilo, mas não podemos omitir como estavam as coisas nos outros períodos. Segundo, folhas de pagamento é uma coisa que assombra todas as prefeituras, todos os municípios. Se nós for pegar os outros períodos e pegar os outros municípios, isso é uma das coisas que mais suga e nós não, se avaliar a administração, isso não foi inchado em relação à folha. Tem a situação das contratações das assessorias. Tá? Eu vou me ater, já por conta da falta do tempo, é um assunto muito importante, o debate é válido, te agradeço, eu, da minha pessoa, por trazer isso, para a gente discutir até mais isso. De repente, eu deixo para a próxima, né, presidente, para a próxima sessão, a gente falar um pouquinho mais em relação às arrecadações, em relação ao que foi feito. Eu acho que a gente não pode cometer injustiça. Vamos respeitar os dados que foram apresentados, mas nós temos que trazer um olhar, né, de vários pontos em relação a isso. Eu vou encerrar, porque senão a gente não vai encerrar tão cedo hoje, de repente a gente fica no compromisso de nós discutir mais isso na sessão que vem, presidente. Não, Patrick, é só para... Eu acho que tu estás fazendo a tua função, é isso aí. Eu trago dados, eu acho que não é uma irresponsabilidade, porque eu trouxe dados referente a esse mandato, que é o que eu sou vereador. E é isso aí, eu acho que o debate é isso, é visão diferente, tu tem a visão pró-administração e isso é a democracia saudável. Essa é apenas a minha visão. Não tem polêmica nenhuma, na minha opinião,
mas é os dados que me cabem, que eu estudei, que eu levantei. Mas fica bem à vontade na próxima sessão para trazer alguns outros dados. Obrigado. Agradeço ao vereador Afonso. Tem o segundo a vereadora escrita, né, que deixei por último, né, a Maria Eliane da Silva. Ela escreveu Esporte Municipal. E eu deixo também um assunto livre para ti, se fazer algum agradecimento. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, o público aqui presente, os internautas que nos acompanham pela TV Câmara, e agradecer aos colegas vereadores a acolhida. É sempre bom ver no rosto dos amigos que torcem pela gente. Então, muito obrigado. A minha vinda aqui é falar mais especificamente do Departamento de Esporte, tudo que a gente vem fazendo ao longo do ano 2023. Não vou explanar todo aqui o 2023, vou me ater mais agora ao mês de setembro, né, que é o que a gente mais está em foco agora nesse momento, com as escolinhas, nossas escolinhas de esporte participando, do regional Taça Cicobi Credisulca, que é o Regional Sul, né, com as categorias Sub-9, Sub-11 e Sub-13. Nós também temos a Copa Anjos de futsal, com as categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-14, e o Regional da LAVME de futebol de campo, categoria Sub-11, Sub-13 e Sub-15. Então, a gente tem uma agenda aí bem apertada, nós temos que gerenciar, porque os nossos atletas eles batem o escanteio e correm para cabecear. Então, quem participa do futsal, participa do campo. Inclusive, o da Lucimar já está no campo, né, Lucimar? Então, nossos meninos aí estão participando. Nós somos um município pequeno, 13 mil habitantes. Temos nas nossas escolinhas hoje de futsal e futebol de campo aí aproximadamente 210, 215 crianças. E eles são participativos. Todo é visto a participação dessas crianças no nosso campeonato. Então, isso deixa a gente bastante feliz. Nós temos também uma categoria aí que está vindo agora, que é o Sub-7. Então, já dia 23, temos o primeiro festival Sub-7, que a gente começou a implantar agora, para já começar a botar essas crianças não vou falar aqui os convocados, os nomes, porque são muitos, mas a gente já começa a botar eles na lida aí, do futebol. Dizer que nós também temos a Copa MESC de Bosch, que se iniciou, foi a abertura dia 31 de agosto, no Bar do Carlinho, onde o nosso colega, o Thales Giovanni Fagundes, é o nosso presidente do colegiado, e também está à frente, aí, junto com o colegiado, com o pessoal da MESC e o pessoal da Gaivota, para fomentar a bocha no nosso município. Temos também, iniciamos agora, amanhã, a participação na LAVME de vôlei, nas categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-17 feminino e o Sub-17 masculino. Então, essas são as participações das nossas escolinhas. Nós temos as nossas atividades, que domingo foi a primeira etapa da Copa Cidade de Voleibol. Me surpreendeu bastante, são 5 equipes femininas inscritas, né? As Princesas de Joelheiras, Fênix Voleibol Team, Smiles, Leoas e as Roxinhas. As Roxinhas me surpreendeu mais ainda, presidente, porque são uma categoria Sub-15, as meninas de muita personalidade, muita dedicação, foram lá e fizeram frente e jogaram com as veteranas, com as mais velhas. Então, me surpreendeu bastante as Roxinhas. E temos os meninos, o masculino, que são os Invasores, os Sem Esperança, o Ex-Força e a Nova Guarda. Então, nós tivemos a primeira etapa, domingo, no nosso ginásio Abel Besbate. Dia 17, temos a segunda etapa, e dia 24, a semifinal e a final. Eu gostaria, a gente deu um público bem legal no ginásio ontem, foi bem divertido estar lá ontem, trabalhando, mas divertido no domingo à tarde. Isso no domingo à tarde, né?
Eliane, se me permite um minutinho, quero parabenizar o teu trabalho. Ontem estive lá no ginásio dando uma espiada, entendeu? E realmente, como foi bonito tu falasse na questão das roxinhas, né? Eu até brinquei que elas estavam todas de trancinhas, né? Eu brinquei, é o time das trancinhas, não, é o time das roxinhas. E realmente, como é bom ver essa meninada aí jogando vôlei, entendeu? Essa diferença de idade toda, né? Vamos dizer que tinha lá praticamente as veteranas contra as menininhas, né? Mais ou menos mãe contra filha, estava aí a situação, né? Então, parabéns, Eliane, um trabalho espetacular que tu faz aí à frente do esporte. Também salientar, o Header estava lá trabalhando ontem, até em conjunto, fizemos um café para ti e servimos lá depois. Beleza? Parabéns pelo teu trabalho, minha querida. Agradecer o Rogério pelo café que ele fez para a gente ontem. A gente, no meio do Vucu Vucu, não teve tempo para fazer café, mas ele deixou o café amargo. Só para salientar aí. Nós temos também, iniciou, né, dia 1º de setembro, a Copa Cidade de Futebol 7, taça 74 anos de Turvo, e são 12 equipes. Inclusive o nosso nobre colega vereador Afonso joga. O Wendel tirou um mês sabático, vai ficar descansando, se recuperando. Então nós temos o Real Turvense, o Real Bacará, Bola na Rede, Tic Tac FC, Tapa Certo, Esporte Clube Oeste, Atlético Luz, Nova Raça, Ouro Negro, Oeste Paranaense, Jacada, Quarta Pelada e Tolontra. Mais uma vez eu quero fazer uma ressalva aqui ao Nova Raça, porque é uma gurizada também. Nova Raça é tudo categoria sub-20. Até outro dia eles estavam lá jogando anjos com a gente, participando dos campeonatos, e agora eles já são os próprios fomentadores do campeonato. É uma gurizadinha organizada, e os meus parabéns para eles. Porque quando a gente vê que essa gurizada começa a assumir o protagonismo do esporte, isso é importante, porque daí já começa os veteranos a ficar um pouquinho mais de lado, né, Afonso? Então, parar? Não pare. A juventude precisa da experiência em campo, daquela palavra um pouquinho mais de cautela. Então, eu acho que é importante os mais velhos, não vou dizer assim muito idosos, né, mas mais velhos fazerem parte desse processo. Tanto que eu sou uma defensora do esporte do aspirante. Eu acho que essa mescla entre veterano e aspirante é muito importante. Esse ano foi um campeonato também muito tranquilo, muito bom, e a gente espera refazer o ano que vem e ter esse pessoal de novo no campo no nosso Eliseu Manente. O que tínhamos para hoje, presidente, era isso. Boa noite a todos e um bom dia especial aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Agradecemos, então, a suplente vereadora Eliane. Convoco os senhores vereadores e vereadora para uma sessão extraordinária, hoje, para apreciação do projeto de lei do Executivo 28/2023. Peço que as comissões competentes se reúnam e emitam os respectivos pareceres. Suspendo a sessão por 10 minutos.